Glória a Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos seja concedido nesta manhã. Manhã bastante linda, manhã bastante fria. Estou criando o carro aqui porque ontem à noite eu esqueci minha Bíblia aqui. E agora pela manhã eu vim aqui para poder dar uma meditada na palavra de Deus antes de sair para estar fazendo alguma coisa. Quero trazer uma rápida mensagem ao coração daqueles que, por sua vez, ouvirão a mensagem. É muito interessante pararmos para refletirmos a respeito de algo que acontece em nosso meio, de que as pessoas parecem que têm medo de propagar aquilo pela qual nós falamos, pela qual nós dizemos a respeito da palavra de Deus. Uma mensagem que você prega através do celular seu, ele poderia chegar a centenas ou até mesmo milhares de pessoas se nós tivéssemos a oportunidade. Ana Paula, um abraço, Deus te abençoe. Se a gente tivesse condições de poder compartilhar as mensagens. Essas mensagens, assim, quando compartilhadas, elas conseguem chegar a um número de bastante pessoas. Então eu quero meditar no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 14 e 15, que diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviam vossos pais que estão além do rio, aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mensagem esta muito linda, irmãos, escrita no livro do profeta Josué. A vida de Josué não foi muito fácil. A Bíblia nos ensina que este homem teve a incumbência e a responsabilidade de estar sobre o trabalho da igreja do Senhor, ou seja, sobre os filhos de Israel naqueles dias. A Bíblia diz que ele era o sucessor de Moisés, nada mais do que Moisés. Seria como se hoje nós colocássemos aí uma das maiores potências, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem o Donald Trump como presidente, e colocasse você como sucessor do mesmo. Josué estava pegando uma batalha que, por sua vez, diz as Sagradas Escrituras que muito dificuldade seria para que o mesmo pudesse estar tocando esta obra à frente. É muito interessante pararmos e refletirmos a respeito disso, porque, como já vos disse, ele estava ali dando continuidade na obra em que Moisés havia realizado tudo. Todos nós conhecemos a história de que os israelitas eles foram parar no Egito, devido a uma grande fome que houve na terra de Canaã, no tempo em que a Bíblia nos ensina que o rei do Egito obteve os sonhos das vacas magras e das vacas gordas, ou das vacas gordas e das vacas magras. Momento este em que eles deveriam separar os alimentos durante 7 anos e colocar em celeiros, e por sua vez diz as Sagradas Escrituras que depois viria 7 anos de fome. Então o rei do Egito naquela época nomeou quem? Nada mais, nada menos do que um judeu por nome de
um judeu da linhagem dos seus irmãos que mais foi perseguido naqueles dias. Esse menino, para que você possa ter ideia, a Bíblia ela vai fazer menção e dizer que os seus irmãos o invejaram de tal modo que o seu pai lhe fizeram uma túnica de várias cores. Essa túnica, ele sempre que ele vestia, por ser uma túnica de várias cores, eles conseguiam ver esse menino de longe. Eles conseguiam de longe ter a percepção de que quem estava vindo nada mais era, nada menos era do que aquele que eles intitularam como o sonhador mor. Então diz as Sagradas Escrituras que, por sua vez, a Bíblia diz que este menino ele foi parar lá no Egito. E quando ele para no Egito, por sua vez, ele estava na onde? Ele estava preso em uma cadeia. E lá na cadeia ele tem as interpretações de sonhos e Deus revela para ele, então ele é ovacionado pelos mesmos. E os mesmos, depois de um longo período de tempo, eles conseguem lembrar. Essa pessoa, ela passou pelo vale da sombra e da morte quando foi lançado dentro de uma cova. Depois os seus irmãos acharam por bem de não lançá-lo na cova. Então eles tramam um plano para levar ao seu pai Jacó. Eles pegaram a sua túnica, mataram o animal, tingiram o animal de sangue e eles pegam e levam para o seu pai. E quando o seu pai vê a túnica cheia de sangue, os seus irmãos disseram: uma besta fera o comeu. Mas nada mais e nada menos o que havia acontecido é que os seus irmãos haviam vendido a este jovem por nome de José a uma caravana dos medianitas. E ele foi vendido como escravo. Foi parar na casa de Potifar. E da casa de Potifar ele foi para a prisão. Da prisão ele sai para interpretar o sonho do rei do Egito. E agora ele se torna o segundo governador no Egito. Abaixo do rei do Egito ele era o primeiro. Ou seja, Deus o exaltou soberanamente. Mas quando chegou a época das vacas magras, todos os israelitas, uma boa parte, foram levados para o Egito. Então, eles acabaram vivendo no Egito. E como eles viviam no Egito, por sua vez, diz as Sagradas Escrituras, de que ali no Egito eles se multiplicaram. Tanto os israelitas homens como as israelitas mulheres. Os israelitas homens, por sua vez, eles acabavam tendo relações com as egípcias, e tanto os egípcios com as israelitas mulheres. Então nasceu um povo meio mestiço naquela época. Mas tinha aqueles que se relacionavam entre eles, os judeus. Então a Bíblia diz que eles eram muito numerosos. Eles cresceram e ficaram uma grande potência no Egito, porque Deus era com eles. E quando eu falo de Deus, eu não estou me referindo a um Deus que muitas vezes as pessoas pensam que estão servindo a este Deus. Eu estou me falando a este Deus que criou céus, terra, mar. Ele nos deu o fôlego de vida. O salmista, ele diz: eu deitei e acordei porque só tu me fazes repousar em segurança. Então, se nós levantamos e acordamos mais um dia, foi porque Deus nos deu o fôlego de vida. E isso não é mérito próprio, porque de nós mesmos, se você parar para refletir agora, nesse instante, milhões ou milhares de pessoas descem à sepultura.
Segundo estatísticas, no Brasil, a cada hora que passa, milhares de pessoas são mortas. Então você coloca o globo terrestre para que você possa ter uma certa percepção de tanto de pessoas que descem à sepultura a cada minuto, a cada segundo. E se você está de pé, se você está com saúde, se você está dentro da sua casa, você tem o que comer, o que beber, você pode alegrar-se com isso de que Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. Então a Bíblia vai apontar e vai dizer de que os israelitas eles cresceram muito. E morre o rei do Egito que conheceu a José, e levanta-se um outro que não o conheceu. Ao passar do tempo, eles viram que os israelitas estavam se tornando uma grande potência daquela época. Então a Bíblia vai dizer de que a Bíblia aponta e vai dizer de que eles, ao crescer no Egito, o rei do Egito ele tem então uma ideia de que quando as mulheres hebreias estivessem dando à luz, eles pudessem matar todas as meninas para que não pudesse haver proliferação. Mas diz a palavra que quando eles iam para matar a criança, no ato em que elas estavam nascendo, não dava tempo. Elas nasciam e assim eles se multiplicaram muito no Egito. Então houve uma época de que o clamor deles chegou diante de Deus, devido à grande pressão que eles estavam levando no Egito. Eles estavam sendo massacrados, humilhados e tendo trabalhos forçosos. E a Bíblia diz que o clamor deles chega diante de Deus. Então agora Deus vai preparar um homem que da qual foi criado como filho da filha de Faraó, mas não era um judeu por nome de Moisés. Então Deus vai levantar este homem para que ele possa libertar os israelitas. Imagine você um homem conduzindo ao deserto do Sinai mais de 1 milhão de homens, fora mulheres, crianças e idosos. Dava para multiplicar isso aí. Então ele vai sair do Egito com mais de 1 milhão de pessoas rumo ao deserto. Parece até loucura para nós, se nós formos pararmos para refletir. Sair e ir para o deserto com bastante pessoas parece loucura. Mas não, Moisés sabia ao Deus em que ele estava servindo. O problema sempre foi que o povo esquecia-se de que Deus estava na direção de todas as coisas. O nosso problema é esse. Muitas vezes nós lidamos com situações difíceis e nós esquecemos que existe um Deus no céu que pode nos ajudar. Existem pessoas que Ele vai colocar sempre para levantar as suas mãos e dizer: um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. Então a Bíblia diz que Ele vai conduzir. Mas só que o povo no deserto, eles começam a reclamar. Eles começam a sentir os desejos de voltarem ao Egito. A primeira prova que eles tiveram foi a prova do mar. A Bíblia diz que Faraó vinha atrás com seu exército de cavaleiros. E eles estavam diante do mar e eles começam a dizer a Moisés: Moisés, tu nos tiraste do Egito para morrer aqui no deserto?
Eles começam a falar. Imagine um monte de gente falando na sua cabeça que você tomou a atitude errada, a atitude precipitada. Mas não. Muitas vezes não é que nós tomamos atitude precipitada ou errada. É o momento. O momento é favorável. Então a Bíblia vai apontar e vai dizer de que Moisés, então ele vai falar com Deus. E quando ele vai falar com Deus, Deus vai dizer para Moisés: Moisés, por que tu clamas a mim? Você já tirou o povo do Egito? Fala para que esse povo que marche. E a Bíblia diz que eles eram tão guardados por Deus de que à noite Deus colocava sobre os israelitas uma nuvem de fogo. E de dia, por causa do calor escaldante do deserto, uma nuvem para os cobrir do sol. E quando o faraó vem, aquela nuvem de fogo vai para trás, para não permitir com que o exército de faraó pudesse se chegar aos israelitas. E Moisés, então, ele pega a sua vara e toca na água. Quando ele toca nas águas, as águas do Mar Vermelho, eles se dividem ao meio. Então eles vão passar pelo deserto, pelo mar. E quando o último israelita passa, a Bíblia diz que a nuvem de fogo sai e vai acompanhar de novo eles. E quando a nuvem chega do outro lado, o exército de Faraó ele dá com seus cavalos e entra dentro do mar, porque o mar estava aberto. Eles queriam perseguir os israelitas. Mas quando eles estavam dentro do mar, Deus fecha o mar dentro dos israelitas. Para aqueles que tentam muitas vezes nos perseguir, que tentam muitas vezes tentar acabar com os nossos sonhos, que tentam muitas vezes roubar a nossa paz, para esses Deus tem guardado um mar. Não é o mar do esquecimento, mas é o mar onde essas pessoas elas irão sucumbir através da morte. Por quê? Porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eles estavam perseguindo os israelitas, mas os israelitas é um povo escolhido por Deus. E por ser escolhido por Deus, a gente não pode levantar a mão contra qualquer uma pessoa, porque senão nós iremos pagar um preço muito alto por aquilo pela qual nós estamos a fazer. Então Moisés ele é um condutor. Ele vai levar o povo para o deserto e no deserto ele dá suprição de água. Deus envia codornizes, que é uma espécie de ave que descia do céu. Eles apanhavam, comiam, e o maná, que era o tipo de um pão, também comiam. No deserto as roupas deles não envelheciam, os sapatos não terminavam e eles começam a andar no Egito. Só que Deus estava para levá-los a uma terra que emana leite e mel, chamada Canaã. Mas por causa da rebeldia dos israelitas, de toda hora chegar diante de Moisés, Moisés, por que? Ah, Moisés, por que isso? Ah, Moisés, por que isso? Deus se irou contra os israelitas. Então Deus vai tentar dizer para Moisés, Moisés, eu vou matar esse povo, porque esse povo eles são de dura cerviz. O coração deles estão tão voltado ainda para o Egito, porque foi muito mais fácil eu tirá-los do Egito do que o Egito sair do coração deles. Eu vou consumir todos eles. Daí Moisés ele entra na história e vai dizer, Deus, eu te peço, se o Senhor for fazer isso, risque o meu nome do livro da vida. Então Deus aplacou a sua ira e não fez por amor a Moisés. Então chega um tempo em que a palavra de Deus diz que Deus ele tira a vida de Moisés. E o próprio Deus vai fazer o sepultamento deste homem. Porque ninguém na história ousou dizer aonde este homem está sepultado. Ninguém sabe.
Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás ele contendia com o anjo por causa do corpo de Moisés. Acredite você ou não, mas o diabo queria entrar no corpo de Moisés para poder mostrar para os israelitas que ele era Moisés, mas era o diabo entrando no corpo de um homem que já estava morto. Por ser um homem tão digno, era um homem que falava com Deus de face a face. Não houve na história quem pudesse falar com Deus dessa maneira. Loguinho, Deus te abençoe, tenha um bom dia em nome de Jesus. Não houve na história da Bíblia homem igual a Moisés. Tanto é que os judeus, os rabinos, nos dias de hoje, eles veneram os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros de Moisés, chamado Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles reverenciam esses 5 livros, que é chamado também de Torá. Então, para que você possa entender, ele foi morto. Não tinha como mais trazer ele. Aí então o sucessor dele foi Josué. E Josué então agora ele vai ter uma grande dificuldade para guiar esse povo à terra prometida. Mas só que Deus, em certos momentos, ele é preciso chegar diante de nós e trazer a nós algumas palavras meio duras. Foi o que Deus fez com Josué. Deus ele vai chegar diante de Josué e vai dizer para Josué: Josué, o meu servo Moisés é morto. A obra que eu tinha com Moisés foi com Moisés. Agora eu tenho algo para tratar contigo. Daqui por diante você vai guiar o meu povo. Não se preocupe com o que haveis de falar, porque eu vos darei na sua boca palavras. Apenas você vai guiar o meu povo. Então Josué agora tem uma responsabilidade muito grande. Essa de conduzir os israelitas a entrar na terra prometida. Então a Bíblia diz que Josué ele se depara com uma grande situação. Jericó. Jericó naquela época era uma cidade modelo. Segundo os historiadores, dava para construir em cima dos muros da cidade de Jericó. Tanto é que existia uma casa lá de uma prostituta por nome de Raabe. E quando eu falo em prostituta, é muito interessante para que você possa compreender como que Deus age. Deus ele não está preocupado com aqueles engravatados que muitas vezes estão dentro da casa de Deus, cuspindo ou rotando santidade. Deus ele usa das coisas vis, das coisas que não são deste mundo, para confundir as sábias. Então a Bíblia diz que Josué ele vai enviar 2 espias. E quando eles adentram dentro de Jericó, dá-se a conhecer ao rei de Jericó de que estavam ali 2 espias. E indagando, chegaram que estava na casa da prostituta Raabe. Prostituta Raabe. O nome dela é até bonito. Se eu tivesse uma filha, eu ia colocar o nome de Raabe. Muito bonito esse nome. Então a Bíblia diz que a mulher, ela vai esconder no telhado esses 2 espias. E eles vão entrar na casa dela perguntando. Aí ela vai fazer um juramento com eles dizendo: olha, eu sei que o pavor de vós caiu sobre todos nós, de que o seu Deus vai destruir todas as nações pagãs que estão ao redor. Mas eu te peço que você use de benevolência para com a minha família.
de que quando vocês vierem para conquistar Jericó, vocês não venham tirar as nossas vidas. Então os dois fizeram aliança com ela, de que quando eles saíssem com vida de Jericó, ela deveria então pendurar na janela da sua casa, daquele dia por diante, um cordão de escarlata, um pedaço de pano vermelho, para que seja por sinal, para que quando eles entrassem em Jericó, a família dela pudesse ser poupada. Então a Bíblia diz que os espias eles saem com vida. Então Deus vai dar a estratégia de rodear Jericó por 7 dias, e no 7 dias rodear 7 vezes e tocar trombetas e gritar que Deus haveria de derrubar os muros de Jericó. Isso acontece através de Josué. Então Josué ele destrói Jericó e poupa a vida e a família de Raabe. Para que você possa ter conhecimento da história, para que você possa entender, Raabe ela era uma prostituta. Mas você sabia que Jesus Cristo, o Santo Jesus, ele veio da linhagem de Raabe? É de confundir a mente, né? Mas é as coisas que Deus faz. É assim que Deus age. É muito legal a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela traz várias coisas e quebra-nos. As pessoas muitas vezes ficam muito voltadas a se tornar muito religioso diante de Deus. A Bíblia tem como entrar e sair em vários aspectos. Então, da linhagem de Jesus Cristo, lá estava quem? Raabe. Olha que coisa legal. Então a Bíblia diz que... Deixa eu achar aqui para ler para vocês, para que vocês possam entender. Está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 3 e versículo 23 a seguir. Aí vai dar a linhagem de várias pessoas, assim. E o mesmo Jesus começou a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava. Ele era filho de José, José de Eli, Eli de Matã, Matã de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janai, Janai de José, José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, Naum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maate, Maate de Matatias, Matatias de Semei, Semei de José e José de Judá. E de Judá, Joanã, Joanã de Rezá, Rezá de Zorobabel, Zorobabel de Selatiel, Selatiel de Neri, e Neri de Melqui e Melqui de Adi, e Adi de Cozã e Cozã de Eumadã, Eumadã de e de Josué, Josué de Eliezer e Eliezer de Jorim, Jorim de Matã e Matã de Levi, e Levi de Simeão, Simeão de Judá de José, e José de Jonã e Jonã de Eliaquim. Aí vai falando, vai falando, até chegar aonde nós queremos chegar, que é sobre a prostituta Raabe. Então a Bíblia diz assim: Eliaquim de Mialá, Mialá de Mená, Mená de Matatá, Matatá de Natã, Natã de Davi, Davi de Jessé, Jessé de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salá e Salá de Massom, Massom de Aminadab e Aminadab de Arão, Arão de Esrom, Esrom de Pérez e Pérez de Judá, Judá de Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, Abraão de Terá, Ragaú de Faleque, Faleque de Eber de Salá. Cadê? Aí vai falar sobre a prostituta Raabe, da linhagem de Jesus. Deixa eu achar aqui na onde que tá ela, só para poder ganhar tempo com isso aí.
Abiú. Aqui, ó. E Arão de Aminadab, Aminadab de Masson, Masson de Salmão, e Salmão gerou a Raabe. Raabe gerou a Boaz. Boaz gerou Rute, Obed, Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi a Salomão, que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão de Abias, Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão de Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás gerou Ezequias, Manassés, Josias, vamos pular lá para baixo. E Azor gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Natã, Natã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, na linhagem da família de Jesus está uma prostituta, está Davi, está várias pessoas da qual a Bíblia dizia que não prestava. As pessoas diziam que não prestava na linhagem. Então vamos voltar para aquilo que nós estávamos falando. Então a Bíblia diz que Josué tinha uma dura dificuldade. Os israelitas não tiravam do seu coração os seus deuses. Até que nós chegamos no capítulo 24 e ele vai dizer para o povo: escolhei, pois, hoje a quem vós quereis servais, e servais. Se aos deuses que estão além do Jordão, como os amorreus e os heveus, a esses deuses pagãos, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, ele deixa para que nós venhamos ter um livre arbítrio. Ninguém é forçado a servir a Deus. Servir a Deus não é muitas vezes estar 24 horas dentro de uma igreja. Servir a Deus não é estar ali muitas vezes engravatado 24 horas ao lado de um homem também que Deus colocou para apacentar a sua vida. Não. Servir a Deus vai além do que tudo que você imagina. Servir a Deus é você poder olhar para o teu irmão e saber que ele está passando por dificuldades e você entender que hoje você pode suprir a dele, porque no dia de amanhã poderá ser a sua necessidade pela qual deverá ser suprida. São essas coisas que muitas vezes as pessoas confundem. A única coisa que Deus não quer é que nós venhamos ter o misticismo com os deuses pagãos deste mundo. Existem inúmeros deuses colocados como deuses. Eles estão catalogados, são milhares. Só para que você possa entender, um dia o apóstolo Paulo entrou em Atenas. Atenas é o lugar da idolatria. E só na época em que o apóstolo Paulo entrou, há mais de 2000 anos atrás em Atenas, lá havia catalogado mais de 30.000 deuses. E quando ele chega no lugar lá, ele encontra um altar feito, porém não havia nenhuma imagem neste altar. E embaixo estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: é este Deus que eu sirvo. Ele não tem aparência. Você não consegue vê-lo, mas tu podes o sentir. É este Deus que eu estou vos falando. Então, amados, eu quero aqui deixar um bom dia para vocês. Que vocês possam ter um ótimo sábado. Aproveitem bem, porque os dias nossos são breves na face da terra. A Bíblia diz que o dia mau vai vir para todo mundo. E muitas vezes ele vem para alguns mais cedo, para outros mais tarde, mas ele virá. Então aproveite hoje o dia que Deus te deu, mais um dia de vida. Alegre-se nele
Como já vos disse, no dia de agora, no momento de agora, milhares e milhares de pessoas estão perdendo a sua vida. E Deus te deu mais um dia de vida. Alegre-se nesse dia. Regozije-se. Faça desse dia não apenas mais um dia, mas faça o dia para a sua vida. E tudo aquilo que vier ao teu alcance, que te traz alegria no teu coração, faça. Porque é essa a nossa porção que nós recebemos deste mundo. São coisas muitas vezes pequenas, passageiras, supérfluas, algumas vezes gostosas, algumas vezes ela não nos traz tanto consentimento, mas são essas coisas pelas quais Deus ele prepara para que nós venhamos viver um dia por vez. E a cada dia que nós vivemos é um momento especial, é um momento de alegria, é um momento de felicidade. É mais um dia que Deus acrescenta sobre as nossas vidas. Deixe essa rápida palavra para os irmãos no livro de Josué, capítulo 24, em que Josué diz: eu e a minha casa serviremos a Deus. Sirva a Deus, não sirva a homem. Sirva a Deus que você vai ter vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia. Bora lá fazer alguma coisinha lá agora, né? Que Deus te abençoe poderosamente.